A paz do Senhor, venho aqui para trazer uma palavra de Deus para a sua vida. No Evangelho segundo escrevera João, no capítulo 9, a palavra vai nos relatar sobre a cura de um cego de nascença. A palavra diz que este homem, ele era um mendigo, ele pedia esmolas para sobreviver devido à deficiência de nascença dele. Ele era impossibilitado de muitas coisas na sua vida, coisas normais que todos nós podemos fazer, mas a palavra fala que Jesus estava passando e Jesus viu aquele homem, Jesus viu a situação daquele homem e se aproximou a ele. E o que Jesus fez na vida daquele homem é algo extraordinário. Ele pegou terra com a sua saliva, ele fez um lodo, uma lama, colocou nos olhos daquele cego e falou para que aquele cego fosse ao tanque de Siloé e se lavasse. E aquele homem, sem cogitar nada, ele pegou, foi ao tanque de Siloé, se lavou os olhos e a palavra diz que ele voltou vendo, ele voltou enxergando, ele voltou com o seu extraordinário milagre. E Deus passaram ao meu coração enquanto eu meditava nessa palavra, que muitas das vezes parece que nós estamos sozinhos, parece que nada mais vai acontecer na nossa vida, a situação às vezes parece que vai de mal a pior, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, assim poderia ser a vida daquele homem. Ele poderia olhar para um lado, olhar para o outro lado e não ver solução para o seu problema, tanto porque o seu problema era de nascença. Mas quando Jesus chega na vida de alguém, Jesus chega para uma grande transformação. Jesus chega para um grande milagre. E o que Deus quer falar conosco nesta tarde, neste dia, nesse horário que você estiver recebendo esta palavra da parte de Deus, é que, independente do problema qual você esteja vivendo, seja esse problema em qualquer área da tua vida, em qualquer situação, pode ser um problema de vergonha, pode ser um problema de degradação, uma situação a qual você olha e não vê possibilidade de mudança, de transformação, de que algo bom vá acontecer nessa situação, até mesmo porque pode ser que, como esse cego, como este homem, já faça muito tempo que você esteja esperando algo da parte de Deus e você pode até estar perdendo as esperanças de que algo ainda venha acontecer na sua vida. Mas quando Jesus chega, a palavra diz que Jesus chegou até aquele homem, Jesus estava passando e Jesus deu atenção àquele homem. Às vezes nós esperamos a atenção de um, a atenção de outro, mas Jesus nos dá atenção. Em qualquer momento que nós buscarmos a presença dele, ele nos dá atenção, ele fala conosco e ele vem para fazer milagre, ele vem para fazer transformação, ele vem para fazer mudança, assim como ele fez na vida daquele homem. E ele se aproximou daquele homem, porque aquele homem não o podia ver, mas creio eu que aquele homem já tinha ouvido muito falar de Jesus. Creio que ele tinha ouvido os milagres, que Jesus realizara. E Jesus, se aproximando daquele homem, fez esse ato, tão estranho aos nossos olhos, que foi pegar a terra, misturar com a saliva dele, colocar nos olhos daquele homem e falar para que ele fosse se lavar no tanque de Siloé. E na nossa vida, às vezes, não é diferente também. Jesus, quando ele se aproxima da nossa vida, quando nós nos achegamos a Jesus, parece que aí que as coisas começam a acontecer. Porque Jesus, quando ele chegou na vida daquele homem, com aquele lodo, com aquele barro feito com a saliva dele, ele marcou a deficiência daquele homem, ele marcou o problema daquele homem. E na nossa vida não é diferente. Às vezes o problema da nossa vida é exposto publicamente, Vem coisas que para nós parece vergonha pública, mas quando nós damos ouvidos à voz de Jesus,
sem ficar questionando o porquê, como Jesus está fazendo, da forma que Jesus está fazendo, porque aquele homem, ele podia ser um homem cego, sim, mas ele era um homem que tinha fé. E por que a palavra fala? Porque nós podemos tirar que aquele homem tinha fé. Porque Jesus deu uma ordem para ele, Jesus fez um ato, né, aos nossos olhos estranho com a vida daquele homem, e Jesus deu uma ordem para ele, Jesus lançou uma palavra para ele: vai até o tanque de Siloé, se lava. Ele poderia ter achado estranho: nossa, mas Jesus chega até mim, coloca lodo nos meus olhos e manda que eu vá me lavar no tanque. Que negócio é esse? Muitas das vezes nós perdemos a nossa bênção por questionar como Jesus está fazendo. Jesus não faz da nossa forma, ele faz da forma dele. E há milagres que são realizados instantaneamente por Jesus. Mas há milagres que são realizados gradativamente. O cego Bartimeu clamou, não deixou que ninguém o impedisse de clamar, e ele recebeu a cura dele instantaneamente. Agora, já esse cego de nascença, ele recebeu a cura gradativa. Por quê? Porque dependia dele obedecer uma ordem de Jesus. E ele obedeceu. Ele não questionou como Jesus estava trabalhando na vida dele. Vamos parar de questionar a forma com que Jesus trabalha na nossa vida, na vida dos nossos. Vamos somente obedecer à voz de Jesus. Dá espaço para Jesus. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. E se Jesus te deu uma palavra, se Jesus te deu uma ordem, se a palavra foi lançada para a tua vida, obedeça a voz do Mestre. Porque Jesus fez algo na vida daquele homem e ainda falou: vai no tanque de Siloé e se lava. Aquele homem teve fé para entender que se ele obedecesse à voz de Deus, ele seria curado. O que ele fez sem questionar? Ele foi, se lavou no tanque e voltou vendo. Ele obedeceu à voz de Cristo, ele obedeceu à voz de Jesus. E muitas das vezes nós não recebemos o nosso milagre porque não depende só de Jesus, depende de mim, depende de você. Vamos refletir, você, neste momento, o que Jesus tem mandado você fazer e você não tem feito. O que Jesus tem me mandado fazer e eu não tenho feito. Se Jesus lançou uma ordem, Jesus lançou uma palavra para a nossa vida, por que nós não vamos obedecer? Às vezes o nosso milagre está travado. O milagre depende da nossa atitude diante de Deus. O milagre depende de nós colocarmos em prática a palavra de Deus. E às vezes o milagre não acontece, a transformação não acontece, aquilo que nós desejamos não acontece, a porta tão desejada não se abre. Por quê? Porque nós não fazemos aquilo que Jesus tem ordenado que nós façamos. Jesus disse: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ei, Jesus está te chamando hoje. Jesus está nos chamando hoje. Não temos mais muito tempo pelo que estamos vivendo. Nós estamos já vendo aí o princípio das dores. Nós estamos vendo que o final está se aproximando, está chegando. E Jesus está falando, Jesus está lançando palavras, Jesus está dando sinais. E nós estamos muitas das vezes dormindo. E Jesus nos chama a atenção nesta tarde, neste momento, para dizer: vai, faça o que eu tenho te mandado. O tanque de Siloé era um tanque, tipo uma piscina, que havia no caminho do templo. Quando os judeus passavam, eles se purificavam naquele tanque para poder entrar no templo. É tempo de eu e você nos purificarmos na presença de Deus. É tempo de santificação. Jesus quer santificação. Jesus falou para aquele homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. E aquele homem voltou vendo. Se nós não ouvirmos a voz do Mestre e colocarmos em prática tudo aquilo que Deus tem nos ordenado para fazer, se nós não formos mergulhar no tanque de Siloé, se nós não formos lavar a nossa impureza no tanque de Siloé como Jesus tem mandado, isso significa hoje para mim e para você, se nós não lavarmos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, nós não temos direito
a vida eterna. E Jesus está preocupado, antes de realizar este milagre que você tanto espera, a transformação na sua vida que você tanto almeja, aquilo que você deseja da parte de Deus, Ele está preocupado com a minha e com a tua salvação. Eu creio que Jesus, Ele quer fazer como Zaqueu. A salvação entrou na tua casa. Quando Zaqueu reconheceu as atitudes erradas dele. Então é tempo de eu e você reconhecermos o que está faltando, o que Jesus está pedindo para mim e para você fazer, do que Jesus está pedindo para que nós nos limpemos nesta tarde. Ele é poderoso para nos dar força para tudo e qualquer coisa, porque todo o poder foi constituído no seu nome. E Jesus quer sim realizar um grande milagre sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre tudo aquilo que nós necessitamos. Mas a palavra do Senhor fala também: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então busque a Deus, busque a Jesus. Ai, como eu vou saber o que Jesus quer de mim? Eu não sei o que Jesus quer. Não. Então se aproxima dele. Porque aquele cego entendeu que Jesus estava falando com ele, porque ele estava pertinho de Jesus. Jesus se aproximou dele e ele ouviu a voz de Cristo. Não só ouviu, mas ele deu ouvidos, ele foi e fez o que Cristo estava mandando ele fazer. Então, para eu e você nos achegarmos a Cristo, porque Ele está pertinho, Ele está conosco o tempo todo. O Consolador, o Espírito Santo de Deus está conosco o tempo todo, para nos guiar, para falar conosco, para nos abençoar, para nos consolar, mas também para nos exortar. Então, nós só vamos saber o que Cristo quer de nós quando nós nos achegarmos a Ele. Como? Em oração. Dobra o seu joelho ou fala com Jesus aonde você estiver. Fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Se Deus está lançando para mim e para você esta palavra nesta tarde, é porque Jesus está requerendo alguma coisa de nós. Jesus está querendo santificação. Sem santificação ninguém verá a Deus. Hoje estão deturbando a palavra de Deus, que isso pode, aquilo pode, tudo pode, mas não é tudo pode. O que pode é a palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz para a minha vida e para a tua vida. Se ela é viva, ela vai trazer vida, ela não vai trazer morte. Se ela é eficaz, ela vai ter eficiência em todas as áreas da nossa vida. Basta que nós ouçamos a voz do Mestre e obedecemos a voz do Senhor. Aquele cego obedeceu, sem questionar. Hoje é uma coisa, nós ouvimos a voz do Senhor, Jesus está trabalhando da maneira dele, da forma dele. Nós queremos que Jesus faça do nosso jeito, na nossa hora, da nossa forma, mas não é dessa maneira. É do jeito de Jesus. E Jesus, com aquele lodo, fez um grande milagre na vida daquele homem. O lodo, ele, no sentido figurado, ele traz para a nossa vida, pode ser um sentido de degradação, de desonra, de baixeza. Talvez a sua vida esteja assim neste momento. Você esteja em desonra, você esteja numa situação desagradável, degradante, mas é dessa situação que Deus quer fazer um milagre na tua vida, porque foi do lodo que Jesus fez um milagre. Então Jesus não precisa de grandes coisas para fazer uma grande transformação na sua vida. Ele só quer que você se coloque na posição em que Ele te chamou. Ele quer que você faça a obra dele, assim como ele disse para os discípulos, quando perguntavam por que aquele cego estava daquela forma, por que ele era cego. Ele pecou, os pais pecou, mas Jesus disse não, foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus, a glória de Deus. A glória de Deus quer ser manifesta sobre a tua casa, sobre a tua vida. Mas basta que você ouça a voz de Jesus, faça aquilo que Ele está te mandando, por mais estranho que pareça. Jesus sabe o que Ele faz e Ele quer sim fazer um milagre sobre a tua vida. Não importa a situação de desonra ou de degradação que esteja a tua vida. É dessa desonra, é dessa situação que Deus quer fazer um milagre. E Deus vai fazer um milagre. Se você está ouvindo a voz de Deus, colocando em prática, sem questionar o que Jesus está fazendo, porque Ele é Deus, Ele é santo, Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. E você obedecer à voz dEle e pôr em prática aquilo que Ele está ordenando você fazer através da palavra, pode ter certeza, a cegueira espiritual vai embora.
tudo começa a esclarecer, você começa a enxergar com os olhos de Cristo. Aquele homem voltou vendo e a vida dele foi transformada. Automaticamente transformada. Então Deus quer fazer uma transformação na minha vida e na tua vida. Basta que nós ouçamos a voz dele. Basta que nós venhamos nos santificar cada dia mais em oração, na busca do Espírito Santo de Deus. Que com certeza, nós buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Faça aquilo que Deus tem te mandado, enquanto é dia, como Jesus disse. Faça a obra de Cristo, faça aquilo que Ele te ordenou para fazer enquanto é dia, isso é, enquanto é tempo, porque a noite vem. A morte vem para mim e para você a qualquer instante, a qualquer momento, nós não sabemos o dia e a hora. E o que nós temos para apresentar para Cristo? Vamos nos apresentar para Cristo de mãos vazias? Não. Jesus disse, convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. E Jesus, Deus te enviou à terra para fazer a obra dele. Você é um escolhido, uma escolhida. Deus te separou, Deus te ungiu. Então vai, ouça a voz de Jesus e faça aquilo que Deus tem te ordenado. Tira da tua vida tudo aquilo que te atrapalha de estar realmente na presença de Deus e receber aquilo que Deus tem para você. Porque Ele tem vida, vida com abundância. Deus tem milagre, Deus tem transformação para nós. É só ouvirmos a voz dele que nós vamos ver o milagre acontecer sobre a nossa vida. Não deixa que o seu milagre seja empatado, impedido. Talvez por quanto tempo você vem aí se arrastando e não entendendo o porquê que nada acontece. Porque falta da tua parte para Cristo. Porque Ele está de braços abertos, já entregou a vida dele de braços abertos naquela cruz do Calvário por mim e por você, pela nossa salvação, para nos reconciliar com Cristo. E o que nós estamos fazendo por Ele. Então faça hoje o que Jesus te ordena. Começa hoje, começa agora. Com a força dele, você vai conseguir e a sua vida será transformada. Aquilo que você tanto almeja vai acontecer em um abrir e fechar de olhos, porque Jesus não precisa de grandes coisas para fazer grandes milagres. Amém? Que Deus abençoe você, sua casa, a sua família e que você receba a paz de Jesus Cristo. E se essa palavra falou com você, se inscreva no canal para que você receba mais palavras da parte do Senhor, porque essa é a única maneira que eu encontrei de poder compartilhar os vídeos, das palavras que o Senhor tem me dado, porque o WhatsApp nós sabemos que não envia mensagens grandes, então essa foi o único jeito que eu achei de poder estar passando para você, para todos, aquilo que Deus tem primeiramente passado para mim. E curta, compartilhe com mais pessoas, que eu tenho certeza que tem mais pessoas que estão precisando ouvir uma palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor.